Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. É bom rever vocês daqui de cima do púlpito, né? Pastor Wilson, Pastor Amaro, Pastor Isaías. Amém? Amém. Fala para teu irmão. Hoje eu quero ouvir a mensagem vinda do Senhor Todo-Poderoso. Por favor, não tire a minha atenção. Glória a Deus. Aleluia. Você vai abrindo aí a palavra no livro de Eclesiastes. Enquanto isso eu vou orar mais uma vez. A minha árvore está aqui, ó. Louvado seja Deus. Eclesiastes, capítulo 9. Bem, enquanto você vai abrindo, eu vou orar, pedir a Deus que Ele venha tomar a direção de todas as coisas nesta noite. Ele já tomou, né? Já está presente desde o louvor, desde a abertura. Mas eu quero pedir a Ele que faça no meu lugar, porque eu não posso fazer nada. Mas é Deus que pode fazer todas as coisas para que a igreja venha sentir a presença dEle. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Eu te agradeço nesta hora, Senhor, pelo Senhor me confiar, meu Pai, estar aqui em cima. Deus, eu sei que a responsabilidade é muito grande, porque são vidas que estão aqui presentes, e muitas vezes nós não podemos falar de nós mesmos, mas temos que falar do Teu Espírito Santo, porque é o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É o Teu Espírito Santo que faz, que opera. É o Teu Espírito Santo que se manifesta neste lugar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem nesta noite sobre a minha vida, vem nesta noite sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, Pai. Faz, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer. Deus, adentra nos corações, aquele coração aflito, oprimido, meu Pai. Que nesta noite, meu Senhor, o Senhor venha, meu Pai, ser como um consolo para as nossas vidas. Nós sabemos que estamos vivendo dias ruins, meu Senhor. Mas Deus, confiamos em Ti. Sabemos que Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso refúgio. Socorro bem presente na hora dessa angústia, Pai. Por isso, Deus, eu quero Te pedir, meu Senhor, toma lugar, meu Deus, enche nesta noite os Teus filhos, meu Deus, fala com os Teus filhos de uma forma poderosa, que eu quero sair nesta hora, meu Pai, e dar lugar para o Senhor entrar e fazer a Tua obra, Pai. Guarda a minha vida, guarda a minha família, Pai. Guarda, Senhor, a liderança da igreja, os pastores, os obreiros desta casa, homens e mulheres que têm, Senhor, se dispostos a fazer a Tua obra. Meu Deus, homens e mulheres que muitas vezes deixam as coisas, meu Pai, pessoais, para estar fazendo a Tua obra. E nós sabemos que é muito difícil, Pai, mas nós sabemos que o galardão é certo. A nossa vitória é no final. Porque
a tua palavra diz, meu Deus, que não importa o início das coisas, o que importa é o final delas. Porque muitas vezes começamos em trancos e barrancos, mas no final recebemos a coroa de glória, as pedras preciosas em nossas coroas, Pai. E vamos assentar contigo na mesa para ceiar, meu Senhor. Aquela ceia que o Senhor tem prometido para nós. Está escrito na tua palavra, a promessa do cristão é viver eternamente contigo, Pai. Por isso, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Livro de Eclesiastes. Na verdade, eu vou ler. Eu vou ler 3 textos. De vez em quando a gente tem que mudar um pouquinho, né? Mas vamos ver o que é que a palavra do Senhor tem para nós nesta noite. Olha o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, ou aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja o amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Amém? Eu vou ler outro texto que está no livro de Mateus. Se vocês quiserem abrir, tudo bem. Se não, eu vou ler e você escuta. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 19, diz assim: Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Quem falou foi Jesus. Eu vou ler outro texto. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Ele diz assim, apóstolo Paulo: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quantos aos que morrem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor,
nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com esta palavra. Amém, igreja? Olha só, eu acabei de ler 3 textos. Um escrito pelo homem que foi considerado o mais sábio de todos os tempos, o rei Salomão, terceiro rei de Israel, o homem que foi abençoado por Deus com muita riqueza, um homem que teve a oportunidade de se apresentar diante de Deus e Deus fazer com ele assim, pastor Wilson: Salomão, eu vou te conceder um desejo, pede o que você quiser. Salomão, eu acredito que ele achou que era o gênio da lâmpada. Olha, eu tenho um desejo, eu vou pedir um desejo para o Senhor. E ele pediu. Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. Eu acredito que Deus olhou e disse assim: boa pedida, sabedoria. Mas a Bíblia diz que Deus, além de derramar sabedoria na vida dele, tornou-se um dos reinados mais ricos sobre Israel. Tornou-se um período de paz sobre as terras de Israel. Um período em que ele conseguiu, diante de tantas guerras, ele conseguiu fazer paz com os inimigos, de acordo com a sabedoria que ele pediu a Deus. Só que hoje, eu estava conversando com a missionária Juliana, aqui a gente veio fazer algumas coisas na igreja, e eu falei com ela assim: olha, mas você sabe qual foi o erro de Salomão? Foi ele ter pedido somente sabedoria. Ele devia ter pedido sabedoria e discernimento do Senhor para usar a sabedoria. Porque eu já percebi que não importa o homem ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas se ele não tiver os olhos espirituais no Senhor, ele bota tudo por água abaixo. O homem que pediu a sabedoria tornou-se um reinado riquíssimo, chegou a construir o templo de Salomão, construiu um palácio para o sacerdote, construiu um palácio na África para a rainha de Sabá. Um homem no qual, todo o território ouvia-se falar. Pediu a sabedoria ao Senhor. Teve 700 esposas, 300 concubinas, mas cometeu um pecado que está escrito lá no livro de 1 Reis, capítulo 13. Não tomarás mulheres estrangeiras para vós. Não tomarás mulheres estrangeiras para vós, ó Israel, para que não venham a ser persuadidos e venham adorar aos deuses delas. E Salomão fez isso. Salomão teve mulheres moabitas, edomitas, sidônias, etéias, africanas, e ainda chegou a montar altares para deuses que essas mulheres serviam, e ainda se curvaram, e ainda se curvou a esses deuses. De que adiantou pedir toda a sabedoria? De que adiantou ter o reinado mais rico sobre a terra, se ele não tinha a visão espiritual do Senhor?
Nós estamos no período de pandemia, sim ou não? Está mais valioso falar de quem morre do que de quem sobreviveu. A imprensa dá mais crédito para os mortos do que para os sobreviventes. Eu estava olhando, eu gosto de fazer essas pesquisas. Diz que quase 13 milhões de pessoas foram infectadas. Mas aproximadamente 8 milhões de pessoas foram recuperadas. Morreram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Mas a imprensa ela gosta de divulgar os que morreram. Aí agora eu paro para perceber uma coisa. Quando eu falo de o homem não ter a visão espiritual, significa que flora mais na vida do homem a visão carnal. Aí eu vejo no segundo texto que eu li, Jesus se deparando com um homem que estava com a visão carnal. Mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Gente, sepultar o pai. Olha só que coisa interessante. Eu penso que Jesus ali, se ele tivesse a visão carnal, ele diria: oh, seu pai morreu. Oh, gente, você deve estar muito triste. É um baque terrível. Aquele que te ensinou, te viu crescer, te deu tudo, e agora seu pai morreu. E você está querendo me seguir. E você só me fez um pedido: deixa eu sepultar meu pai. Eu acredito que se Jesus olhasse pela visão carnal do homem, ele dizia: vai lá, vai que eu te espero. Eu não vou agora não, mas eu vou te esperar. Fazer melhor, eu vou lá também. Vou participar desse velório. Quem sabe Deus toca no meu coração e aí eu faço um milagre lá. Isso eu estou falando de Jesus numa visão carnal. Mas Jesus na visão espiritual, ele olha para aquele homem e diz: ei, deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Vem, vamos pregar as boas novas, porque o tempo é curto. Preste atenção. Eu vou mostrar um exemplo de você, para você agora. Jesus mostrando a visão carnal e espiritual em um só evento na Bíblia. Jesus estava com os discípulos, chega um mensageiro: mestre, Lázaro, teu amigo que tu amas, está muito doente, está à beira da morte. Jesus, na sua visão espiritual, ele diz: essa doença não é para a morte, essa doença é para a glória de Deus. Na sua visão espiritual, Jesus diz aos discípulos: vamos ficar aqui. Ele permanece 2 dias no âmbito da sua visão espiritual. Depois de 2 dias, Jesus vai visitar Lázaro. Quando ele chega a Naim, próximo ao arraial, a irmã de Lázaro corre e diz assim: mas mestre, ele já morreu, já tem 4 dias. Jesus soube da notícia, permaneceu 2 dias lá. Quando ele chega, está no 4º dia, Lázaro já tinha morrido. Aí na sua visão carnal, a Bíblia diz que quando Jesus chega próximo e que vê que ele se envolve, sabe, com aqueles sentimentos humanos, a Bíblia diz que Jesus chorou.
Jesus chorou. Ou seja, ele sentiu a perda do amigo. Ele sentiu a perda daquele que muitas vezes o acolheram. Mas o homem que queria seguir ele, Jesus disse: deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Aquele homem devia estar chorando também. Eu quero te mostrar como é que funciona a visão carnal e a visão espiritual. Muitas vezes precisamos botar em prática a visão espiritual e deixamos a visão carnal aflorar em nossas peles. É por isso que muitas vezes nós cometemos erros. Sabe? É por isso que muitas vezes nós fazemos coisas que não devemos fazer, porque a nossa visão carnal é maior do que a espiritual. Da mesma forma que Salomão pediu a Deus sabedoria, ele não tinha a visão espiritual e muitas vezes na visão carnal ele se prostrou a demônios lá na frente. E Jesus agora ele coloca, permite que esses eventos sejam escritos para que eu e você entenda que existe dois planos espirituais. Dois mundos, um carnal e um espiritual. Aí agora vem Paulo, em 1 Tessalonicenses diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabe os que estão morrendo? Se preocupa não. É amargo agora. É triste agora. Mas eu quero dizer para vocês, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que são servos do Senhor, aqueles que Deus os salvou, nem que seja no último fôlego, sabe, no último respirar, esses serão arrebatados primeiro do que nós que estamos vivos. A bênção do Senhor, a promessa do Senhor vai chegar primeiro a eles, para depois a nós. Eu sei que é muito difícil, porque na visão carnal é triste, é sofrimento, é dor de você saber que perdeu um ente querido, ou pessoas que perderam entes queridos. Mas a palavra de Deus diz, sabe, eu vejo agora Paulo com a visão espiritual dizendo: olha, tem paciência. Eu passei por tudo isso. Paulo passou por muitas coisas e viu a sua visão carnal aflorar. Que a vontade de Paulo também era, sabe, voltar a pegar aquele exército que ele tinha, pessoas que eram fiéis a ele, e ir para a batalha contra Roma, contra os perseguidores. Mas o próprio Paulo diz que muitas vezes ele foi açoitado, perseguido, jogado de espinhadeiro abaixo. Muitas vezes tão arrebentado estava, que mesmo assim ele conseguiu ganhar o médico que tratava ele. Que Lucas era o médico que cuidava de Paulo. E você acha que Paulo ganhou ele como? Igreja, nós precisamos usar a visão espiritual, porque foi aberto o culto aqui e diz que Deus tem estratégias. Eu quero contar uma historinha para você. Dois homens tinham uma fazenda, uma coladinha do outro. Sempre tem o preparo de plantio, né? Agora é época de plantio, né, Bispo Pedro? Aí os dois homens, era um homem perverso, mau, arrogante, ignorante, prepotente. Já o outro vizinho era um homem bom, temente a Deus. E todos os dois prepararam o terreno para o plantio. Aí o que acontece? Veio a chuva, molhou a terra do homem bom e molhou a terra do homem ruim, mau. Com o tempo passou, a semente
dos dois brotaram e foi crescendo. O homem bom olhou e viu que a planta dele estava melhor do que a planta do homem mau. Aí ele riu no coração. Está vendo? Ele é mau. Por isso que Deus me abençoou. A minha semente é melhor. Com isso veio uma praga de lagarta na fazenda do homem mau. Aí o homem bom olhou e disse: está vendo? Deus está castigando. A praga de lagarta atravessou a fazenda do homem mau e entrou na fazenda do homem bom. E começou a comer a planta do homem bom. O homem bom olhou aquilo e disse: meu Deus, o que é isso? O homem mau foi na cidade, comprou um inseticida, veio, aplicou na sua fazenda, sobrou inseticida, chamou o homem bom e disse: olha, eu matei a praga que estava na minha terra. Ele, sabendo que se ele não matasse a praga da fazenda do homem bom, a praga da fazenda do homem bom iria voltar para a fazenda do homem. Aí o homem mau foi lá e disse: sobrou veneno, aplica na tua fazenda. O homem bom olhou aquilo, parou, pegou, aplicou, foi para o joelho e chorou. Deus, eu percebi agora que tanto na bonança como na destruição, os homens estão sujeitos às mesmas coisas. Pastor, eu acho que eu estou entendendo o que Deus quer falar comigo. Igreja, eu falei nesse instante, estamos na pandemia. A praga veio sobre a terra, está atingindo o homem mau e está atingindo o homem bom. Só que muitas vezes o homem bom está com o coração carnal e não sabe usar a visão espiritual para que Deus assim possa se debruçar e fazer algo a respeito da sociedade ou da humanidade. Mas o que mais a gente vê é um falando: tá vendo? Morreu, mas era mau. Sim, e o que dizer do bom que morreu também? O que dizer daquele que era mau, era perverso, pegou Covid? E o que dizer do pastor que também pegou Covid e morreu? O problema, igreja, é que nós ainda não aprendemos certo usar a visão espiritual que Deus tem dado para nós todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está movendo no meu e no teu coração e dizendo: olha, não olha assim, não deseja mal. Não é porque ele é mau que você assim possa, quem sabe, um dia ganhar ele para mim. Mas não, mas você só pensa maldade para ele só porque ele é mau. Mas quando eu derramo a chuva para o bom e para o mal. E muitas vezes, igreja, isso não entrou no coração do homem ainda. Eu estava falando com a pastora Anivalda ontem. A gente estava falando assim: olha, você já percebeu, eu estava vendo uma reportagem de que o crescimento do consumo de vinho no Brasil cresceu 16%, porque as pessoas estão em casa, então. Mas eu falei: filha, o mundo hoje é dos que tomam vinho e dos que não tomam. O mundo hoje é dos que bebem e dos que não bebem. É dos que vivem no pecado e dos que vivem na presença do Senhor. Só existe duas opções. Mas aquele que tem a sabedoria dada por Deus, a palavra do Senhor no coração, por que não coloca em prática? Por que em vez de estar só condenando, por que não faz o que Jesus chamou para fazer?
Quando Jesus falou para aquele homem, disse assim: olha, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, ele quis dizer: sepa, o tempo é chegado, nós temos que correr, do que ficar se compadecendo que morreu 3 milhões. Pastor, o que é isso? O senhor não é humano, eu sou humano, mas eu preciso botar em prática a visão espiritual que Deus me deu. Um dia todos nós nos encontraremos na glória. É difícil, é duro perder um ente querido, mas é a natureza da vida. Muitos nascem, muitos morrem. Pode ser meu pai, minha mãe, pode ser o mais próximo. Vai ser triste no momento, vai, mas a vida vai seguir. Você está entendendo? O propósito que Deus colocou na nossa vida vai ter que ser cumprido. E nós temos que ser o instrumento para fazer isso cumprir. Mas muitas pessoas estão perdendo tempo com visões carnais. Ah, porque não comprou vacina suficiente. Ah, porque é um genocida. Ah, porque liberou não sei quem. Era um ladrão, mas está solto. Ah, porque isso, porque aquilo. E o tempo está se passando e está se perdendo. E está se perdendo, e a igreja criticando, e crentes criticando, e pessoas criticando, e não se resolve nada. Sabe por quê? Porque estão com a visão carnal. Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu já fiquei sabendo, pessoas famosas que foram vacinadas 2 vezes morreram. Também pessoas que foram vacinadas estão aí livres. Pessoas foram curadas, pessoas desceram à sepultura. Mas Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Deus, Ele está no controle, igreja, de todas as coisas. Nós não podemos nos desviar do foco. O foco é pregar o Evangelho de Cristo. Ei, igreja do Senhor, se você está vindo para a casa do Senhor atrás de um carro, esqueça, o foco não é esse. Se você está vindo para a casa do Senhor atrás de casa, atrás de marido, atrás de conserto, sabe, familiar, casamentos que estão destruídos, ei, o foco não é esse. Isso aí vai ser consequência se você buscar o foco certo, pregar o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus diz: busca o meu reino e as outras coisas eu conserto. Sabe por quê? Porque quando você fica perdendo tempo com sua visão carnal para consertar o teu casamento ou consertar a tua família, você não faz nada. Por quê? Porque a visão carnal. Sabe o que significa a visão carnal? Sentimentos falam mais alto. Ódio fala mais alto. Angústia fala mais alto. A inveja fala mais alto. Mas quando você olha com a visão espiritual, o amor é mais alto. Você começa a perceber que Deus, Ele tem sido bom. A chuva vem para o bom e para o mal, igreja. Deus está levantando o pequeno e o grande. Deus está derrubando o grande e o pequeno. Deus está fazendo tantas coisas nos últimos dias, sabe para quê? Para mostrar para nós que somos a igreja do Senhor, que estamos perdendo tempo com coisas pequenas, que o maior Deus tem para nós, a vida eterna em Cristo Jesus. Você está pensando que o choro daquele homem, da história que eu contei aqui, e ele perceber que quem ajudou ele foi o homem mau? Quantos homens maus ajudaram o povo de Deus no passado? Quantos homens perversos Deus levantou para ajudar Israel? A menina dos seus olhos, está aí a história, a Síria, um dos reis mais perversos sobre a face da terra, ajudou Israel, protegeu Israel. E Deus profetizou: ei, vocês vão ser escravos, mas ninguém vai tocar a mão de vocês. Olha só que coisa interessante. Então, igreja, não vamos perder tempo com coisas pequenas. Vamos orar mais. Vamos deixar a visão espiritual
fala mais alto em nossas vidas. Quantos casamentos poderiam ser diferentes se a visão espiritual fosse em primeiro lugar? Mas a visão carnal é assim: é porque você não vale nada, é porque você me tirou da casa da minha mãe, para eu viver nessa vida. Aí se fosse a visão espiritual, Bispo Clarém, eu sei que nós estamos passando por essa luta, mas eu creio em Deus que Deus vai mudar todas as coisas. E eu vou agora preparar comida gostosa para você. Menino, sai dessa droga desgraçada, senão tu vai morrer, filho. Filho, eu sei que isso é um tempo na tua vida, uma experiência errada, mas eu acredito no Senhor que Deus vai tirar isso de você. Aleluia. Vem pra cá que eu vou fazer um chazinho pra você, um cafezinho quente para curar essa cachaça tua. Mas a visão carnal muitas vezes está destruindo mais e mais relacionamentos. A visão carnal está destruindo nações. As visões carnais estão destruindo, sabe, religiões, igrejas, cidades, famílias. Você tem coragem de perguntar para aquele filho teu que não fala contigo por que é que ele não fala contigo? E tem coragem de ouvir tudo aquilo que ele tem para falar? Será que aqueles casamentos que estão assim, será que um tem coragem de dizer para o outro, dizer assim: olha, fala na minha cara o que é que, sabe, que eu tenho feito de errado, que eu quero ouvir, porque eu preciso consertar, porque a minha visão espiritual está a 100%. Mas não. Se um disser para o outro, não é porque você não me dá carinho. O quê? Não dou? Você tá doida? Tá doida? Você não faz comida para mim. O quê? A comida tá perdendo aí, tu não come. Tu só vai comer comida na casa da tua mãe. A minha não presta. Igreja, nós vamos entrar agora em 26 anos de casado. 26 anos. A diferença entre eu e o bispo é um aninho. Fomos contemporâneos, casamos ali no meu período. E dentro desses 26 anos eu aprendi muitas coisas. Relacionamento precisa ser olhado pela visão espiritual, porque pela visão carnal nós achamos muitos defeitos. Sabe, nós criticamos muito uns aos outros. Nós perdemos muito tempo discutindo sobre a pasta de dente amassada, sobre a toalha colocada no pé da cama. Perdemos muito tempo discutindo coisas que não nos levam a nada. Sandália deixada no meio da casa. Quando eu estava lá na Rua Nova, uma vez um casal foi buscar um aconselhamento. Aí ele disse: pastor, a mulher dorme até mais tarde. E aí eu tenho que sair de manhã para ir para o trabalho e as coisas não estão feitas. Pastor, eu sei que o papel da mulher, eu trabalho, mas a mulher fica sem fazer nada, então a obrigação dela é acordar cedo e preparar meu café.
Eu lembro que eu falei para ele: você não já percebeu que você está perdendo tempo demais com isso? E o teu casamento está definhando por causa disso? Quanto mais você cobra do parceiro, aí é que mais irrita a pessoa. Faz o seguinte: tu acorda mais cedo, já que tu tem que sair cedo, tu prepara o teu e ainda deixa o dela pronto. E eu vou te dizer uma coisa: quando a mulher, ela levantar e ver que você deixou o cafezinho dela pronto, aí ela vai dizer: agora amanhã eu que vou fazer a surpresa para ele. Vocês entenderam, igreja? Precisamos deixar a nossa visão espiritual falar mais alto em nossas vidas. Eita, glória a Deus. Olha, o período que nós estamos passando tem sido difícil. E se ficarmos assim na carnalidade, as pessoas estão em um nível de estresse altíssimo. Pessoas que ficam dentro de casa que não podem sair, pessoas do grupo de risco que não podem sair. Isso, o estresse vai aumentando, vai aumentando. Aí começa a vir um medo, sabe? O medo de pegar a doença. E aí junta tudo, a pessoa não fica bem. Aí não dá vontade de vir para a igreja. Aí não dá vontade de orar, não dá vontade de buscar ao Senhor. Fica naquela situação difícil. Por quê? Porque a visão carnal está falando mais alto. Mas quando você colocar a tua visão espiritual em prática, você vai perceber que Deus vai entrar em providência em todas as coisas. Senhor, eu sei que está difícil, mas o Senhor já está preparando todas as coisas. Deus, a pandemia está, esse vírus está durando demais, mas eu sei que o Senhor já está preparando o fim dele. O normal já está vindo, eu creio no Senhor. As coisas já estão se ajustando, eu creio no Senhor. O problema é que muitas vezes nós ficamos esperando do político, do prefeito, disso, daquilo, e está nas nossas mãos, igreja. Nós somos uma arma poderosa na face da terra. Basta nós colocarmos a nossa visão espiritual em prática. Acreditar que o Senhor vai fazer todas as coisas. Acreditar que tudo vai voltar ao normal. Que os casamentos vão voltar ao normal. Eu estava pegando a penúltima vez que eu preguei aqui, eu falei que o índice de desquites, de separação, cresceu de uma forma, exorbitante. Porque pessoas que não estavam acostumadas em casa, marido e mulher, o tempo todo, aí começou as brigas, as confusões. Mas sabe por quê? Porque não tem a visão espiritual. Nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Precisamos deixar que Deus faça, não nós fazemos. A única coisa que nós devemos fazer é pedir ao Senhor para fazer. Faz sim. Está nas tuas mãos. Fica de pé, igreja.